Bom dia, estamos aqui para mais um tempo na presença do nosso Deus. Que você esta manhã esteja animado, creio que Deus tem grandes coisas, Deus quer falar comigo e com você e vai ser um tempo especial na presença dEle. Por isso, vamos começar orando, buscando a presença do Senhor. Querido Deus, exaltado é o Teu nome, exaltado é o Senhor por esse tempo precioso em Tua presença, ó Pai. Obrigado pelo acesso à Tua palavra, obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. Que o Senhor desperte o Teu povo para ler a Tua palavra, buscar a Tua presença e esta manhã se alimentar da presença do Senhor. É a nossa oração em Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos ler os Salmos número 34, do verso número 1 ao verso número 6. Salmo 34, do verso número 1 ao verso número 6. Lembrando que a minha sugestão sempre é com essa parte digital, a gente sempre deixar a nossa Bíblia. A minha está aqui, ó, falta de uma, estou com duas Bíblias aqui abertas para acompanhar os textos e vai ajudar bastante. E também você pratica o manuseio da palavra do Senhor, né? Então, Salmo 34, 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Essa palavra é interessante. Eles se alegrarão, a palavra do Senhor já traz alegria. Engrandecei ao Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me dos meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Verso 6, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Vem o convite: engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo. É o convite neste momento. A música que nós vamos adorar juntos é Deus Está Aqui. Só um segundo que eu... Isso, agora foi. Às vezes o computador dá uma travadinha, mas vai dando certo, tá bom, irmãos? Ó. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, Deus está em mim, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, Deus está em nós, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Realmente a presença de Deus, ela é tão certa que, como eu falo com você, como nós nos ouvimos, ela é realmente uma presença que nos envolve e nos abraça neste momento, né? Glórias ao nosso Deus. O texto de hoje
dando prosseguimento à nossa revista, nós estamos então estudando esta revista aqui. Se você ainda não recebeu, o que você tem que fazer? Mande uma mensagem: pastor, ainda não recebi a revista. De todo jeito, eu estou colocando aqui na minha lateral para que vocês vejam, acompanhem pelo menos pela tela e consigam acompanhar as lições tendo o material aqui na minha tela. Mas nós queremos que a revista chegue até você. Então nos lembre, diga: olha, ainda não recebi, que nós vamos dar um jeitinho de enviar para você. Estamos hoje na lição número 2 dessa revista e o texto de hoje chama-se Agenda Escatológica de Jesus. Agenda Escatológica de Jesus. Deixa eu abrir aqui minha tela. Isso aqui. Então, está aqui na minha lateral o nosso texto base, Mateus 24, de 1 a 31. Então, Mateus 24, de 1 a 31. Esse é o nosso texto base. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos, do que sucederão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores, Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, verso 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no deserto, não saias. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis.
porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Verso 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Nosso texto é um texto, a narrativa de Jesus aqui, neste primeiro momento, é uma narrativa realmente assim, de sinais e também de uma prevenção à sua igreja. E aqui o autor já inicia em Mateus 24 e 25, verso 24 e 25 ali, não, capítulo 24 e 25, encontramos o chamado sermão profético de Jesus, no qual ele traça uma agenda escatológica. Não se trata de uma descrição cronológica e literal de acontecimentos, mas de princípios norteadores para a vida cristã durante o período que acontece a volta gloriosa do Senhor Jesus, ou do Filho do Homem aqui, a expressão. Neste estudo trabalharemos com 3 grandes princípios norteadores da vida cristã, encontrados no texto de Mateus, que também existem outros textos aqui sinóticos, em Lucas 21 e Marcos 13. Então, a primeira pausa que eu quero fazer nesse momento do texto é uma reflexão, pensarmos, quando Jesus fala sobre essa agenda escatológica, nós temos agora a compreensão da profundidade da palavra pregada, não somente no púlpito, mas da urgência do anúncio da palavra de Deus. Porque aqui é uma narrativa, ou Jesus está apontando para momentos difíceis que a sua igreja passará. E se nós não estivermos preparados, nós poderemos ser enganados, assim como o texto diz que até mesmo os eleitos poderão cair no engano. E o ponto número 1 aqui do autor, ele vai trazer o princípio das dores, verdade versus mentiras. Quando nós encontramos Jesus, ele estaria assentado no Monte das Oliveiras, é o texto 24:3. Jesus explanou aos discípulos a respeito do modo como eles devem preparar ou se preparar para o seu retorno nos dias finais da presente era. Então aqui Jesus está trazendo uma orientação aos discípulos, mas essa orientação, se nós analisarmos 2000 anos depois, essa análise, ou essa orientação, essa preparação, era para os discípulos ou para nós, do nosso tempo? Talvez seja uma primeira reflexão aqui que nós fazemos. Nós estarmos presentes, nesse presente século, nós estarmos preparados nesse momento, né? A primeira parte do ensino de Jesus propõe no centro dos acontecimentos escatológicos da luta da verdade contra a mentira, e mostra a necessidade do crente estar atento a este conflito. Então, nesse primeiro momento, nós precisamos estar atentos. E como eu posso estar atento? Primeiro, com o crescimento da apostasia. O crescimento da apostasia, ou apostasia, é um termo bíblico que se define o processo de afastamento da verdade, que em Romanos capítulo 1, o verso 18 e 25, esse texto é interessante abrirmos. O texto de Romanos, ele é um texto muito, muito interessante, porque as pessoas utilizam esse texto muitas vezes para falar, está relacionado à parte do homossexualismo. Não, Jesus está falando de outra coisa. Jesus estava falando de outro momento, e Paulo,
compreendendo o que Jesus está falando e tendo aqui a direção do Espírito Santo, ele vai nos trazer uma visão mais completa. Olha só, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, essa troca a qual o autor está falando sobre é um ponto o crescimento da apostasia, a troca da verdade pela mentira. Ele está falando sobre esse texto aqui. A ira de Deus que se revela sobre essa troca, porquanto, verso 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, o que se conhece de Deus, o que as pessoas conhecem de Deus, é porque Deus permitiu, e é manifesto entre eles, porque Deus permitiu e se manifestou. Porquanto os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que está dizendo? Que aquelas pessoas as quais vão dizer, mas eu não te conhecia, somente pela luz, pela criação, por tudo que nós vemos, o cosmos, as estrelas, o ser humano, a complexidade, já é suficiente para saber que do nada foi criado. E por isso, agora nós compreendemos que Deus criou todas as coisas e nos torna visíveis, para que nós também reconheçamos que Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. Verso 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então, agora ele vai um pouquinho além, Paulo vai dizer que mesmo tendo esse conhecimento de Deus, não o glorificaram. Mesmo sabendo, eles anularam essa glória de Deus. Por isso, aqui na apostasia, não somente aqueles que já conhecem a palavra de Deus e vão se tornando cada dia mais distante, mas aí vão usar uma palavra, gelados na fé, né? Frios na fé. Então essas pessoas, elas também detêm um conhecimento e deixam de adorar ao Senhor. Esse processo ocorre desde a queda do homem, quando Adão comeu o fruto proibido. Ali a desobediência. Jesus, no entanto, afirma que tal apostasia irá se intensificar nos dias que procedem à sua vinda. Esse tema pode ser encontrado em outros escritores no Novo Testamento. Esse amor se esfriando, ele é futuro, irmãos? Não. Ele está acontecendo a cada dia. Nós vemos realmente a cada dia as pessoas se tornando mais céticas, elas se afastando da palavra de Deus, um amor. As pessoas dizem, mas eu não sinto Deus, parece que eu estou longe de Deus, eu tenho até medo de entrar na igreja, porque eu tenho medo de Deus. Não precisamos ter medo, nós precisamos, na verdade, buscar conhecê-lo e também viver a transformação, a mudança que o Senhor nos chama a viver, né? Mas, ao revelar o crescimento da apostasia, Jesus alerta os seus discípulos para que sejam atentos e não sejam enganados. Se Jesus está alertando os discípulos lá atrás, ele continua nos alertando. Ei, cuidado, a luz está acesa, cuidado para não ser enganado. Do mesmo modo, João escreveu a respeito dos enganadores e os denominou anticristos. Pessoas que, ao invés de elas contribuírem para o reino, elas trabalham contra o reino. Elas trabalham denegrindo o reino, né? Vou pular agora para o próximo parágrafo. A agenda escatológica de Jesus inclui um processo de apostasia. Então, por isso, talvez você diga, então vamos mudar tudo. Não, não dá para mudar. Ele como um carro que está descendo uma ladeira sem freios. Então esse processo até a vinda de Cristo vai acontecer porque Jesus, ele virá buscar a sua igreja. E esses são sinais que antecedem, por isso eles são também importantes nessa agenda escatológica. Então,
inclui um processo de apostasia crescente que exige da igreja uma posição firme em torno da verdade. Ao mesmo tempo que a apostasia cresce, agora a igreja precisa ter uma posição firme diante do que está acontecendo, daquilo que está chegando dentro da sua casa, aquilo que está alimentando a sua família, o que alimenta a sua mente. Então a igreja precisa ter esse alerta e também ter este cuidado. Então, é um alerta sempre constante contra os que querem deturpar o Evangelho. Nós vemos o Evangelho sendo deturpado aí a cada dia. Uma das críticas, até mesmo que muitas pessoas chegam para mim e comentam sobre ela, é sobre a venda de indulgências, que lá na Reforma foi tão combatida, e agora a igreja cristã, ou pelo menos parte dela, que se denomina cristã, ela volta a vender pedacinhos do céu, vender as bênçãos em troca de dinheiro. Então este cuidado com a palavra de Deus é muito importante. E nós vemos que essa pregação, ela, ao invés de trazer pessoas realmente para Cristo, ela afasta e ela cria empecilhos para que a verdade chegue às pessoas. B. Crescimento da oposição. Se no primeiro a apostasia, agora vem a oposição. Jesus pontua sobre o resultado mais direto da firmeza da igreja ao lado da verdade, o crescimento da oposição. Vamos abrir esse texto? João 15, 18. Então, João 15, 18. O texto vai dizer assim: se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Jesus está dizendo, se o mundo odeia vocês, então saiba de antemão que esse mundo então está odiando na verdade a mim. A minha verdade, aquilo que eu tenho colocado no coração da minha igreja. Verso 19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O que se trata aqui o mundo? O mundo, que Jesus está dizendo, essa cultura do pecado que começa lá em Adão. Por isso o autor, ali no começo da lição, ele fala sobre a figura de Adão. Então, esse mundo corrompido, ou esse mundo que conheceu o pecado, agora ele odeia, na verdade, a palavra da verdade, a libertação. Por isso, há uma guerra, que até o apóstolo Paulo vai falar que o nosso corpo está em guerra, né? Quando sai em Gálatas 5, ele fala que o corpo milita contra o Espírito Santo, o Espírito de Deus, porque o Espírito está buscando uma transformação do homem e da mulher. E agora a nossa carne está dizendo, não, eu estou inclinado aos desejos, e eu quero ir para os desejos que me satisfaçam, enquanto o Espírito de Deus diz, não, calma, busque em Deus, descanse em Deus, espere em Deus, deixa Deus transformar a sua vida e o seu coração. Ainda estou no B, o mestre mostra, sabe que eu esqueci de trocar aqui a minha folhinha, né? Deixa eu trocar aqui. O mestre mostra que a oposição feroz será uma decorrência de um aprofundamento da maldade do homem. Então, essa maldade do homem agora traz um aprofundamento. Ele descreve esse crescimento da maldade referindo-se às guerras, fome e até alterações gritantes da natureza, e anuncia que esse é o momento do princípio das dores. Aqui eu marquei esse ponto, porque olha que interessante. O crescimento da maldade. Como que está o nível da maldade hoje do ser humano contra o seu próximo? Né? Ou
às vezes um objeto quase sem valor, um está matando o outro. Quantas pessoas estão sendo mortas, às vezes por uma forma cruel, simplesmente porque a outra pessoa não faz o que eu quero. Nós vemos a violência da mulher, olha o tamanho, como cresceu a violência. Na verdade está sendo descortinada, né? E nós vemos que esse crescimento ele tem sido constante. Então ele descreve o crescimento da maldade, referindo-se a guerras. Que guerras? Está tendo guerras? Houve guerras? Houve guerras? Nós vemos constantemente rumores dessas guerras. As guerras já houveram 2 guerras, grandes guerras, e agora há-se rumores constantes, né, de uma terceira guerra. Fome, nós vemos o mundo falando sobre a fome, e até alterações gritantes na natureza. Vamos pegar aí a devastação, a exploração do petróleo, as geleiras descongelando, a natureza, tsunamis como nós nunca vimos, e anuncia que esse é somente o princípio. Então tudo isso que está acontecendo, então nos serve de quê? É o fim? Não. Ele é um alerta para a igreja, o princípio das dores. Aqui a agenda escatológica de Jesus aponta para um segundo passo do movimento da oposição apóstata, que é a expressão do ódio contra a igreja. Esses dias atrás nós vimos pessoas falando sobre a questão deixa eu trocar aqui, a questão na China, a derrubada de templos. E se você pensar, é na China somente? Não. Nós vemos o mundo todo, na verdade, há sim um crescente contra a igreja de Cristo, contra os valores de Cristo, dizendo, não, esses valores da palavra de Deus são atrasados, são retrógrados, eles precisam de uma atualização, que na verdade a palavra de Deus nunca esteve tão atual, e o que tem acontecido, na verdade, está dentro do processo natural, a qual a palavra de Deus já nos falou e nos orientou. Eu marquei esse texto agora, que eu achei interessante. Quando o comandante de uma aeronave toma um microfone e anuncia que haverá turbulência durante o voo, seu objetivo não é assustar os passageiros, mas colocá-los dentro da realidade da situação para que estejam prontos para transpor os momentos turbulentos de forma preparada e consciente. Sem dúvida, preparar a igreja é a intenção de Jesus. Então, quando Jesus está falando sobre esse crescimento da apostasia, da oposição, ele está dizendo, a minha igreja precisa estar preparada. C, fidelidade da igreja. A contrapartida de toda oposição e perseguição que os princípios das dores reservam para a igreja é o fortalecimento da fidelidade cristã. A história da igreja mostra como ela se fortaleceu em tempos de perseguição e sob condições desfavoráveis. Quando a igreja, pega lá a figura, o livro de Atos, no início da igreja, quando a igreja é perseguida, aí que ela se fortaleceu, aí que ela cresceu, aí que ela se levantou a buscar, a clamar ao Senhor, a se derramar diante de Deus. Por isso a fidelidade de Deus e a perseverança é tão importante. Lá embaixo, o parágrafo último desse bloco C, a perseverança é a marca da igreja que segue na direção. Então segue na direção de Cristo. Portanto, o que a igreja deve aprender nesse ponto é que a manifestação da oposição e o aumento gradativo das dificuldades, o princípio das dores e ódio contra a igreja não pode ser uma razão para pessimismo. Ao contrário, devemos lembrar que, em meio a condições desfavoráveis, devemos perseverar. Então, em meio a condições desfavoráveis, a igreja já deve perseverar. E como persevera? Orando, lendo a Bíblia. Então ela precisa ler, ela precisa se alimentar, ela precisa buscar o Senhor em adoração. Eu li ontem um artigo sobre um pastor falando da adoração comunitária,
mas adoração sozinho, onde eu sozinho vou à presença de Deus e passo um tempo em adoração. É o secreto de Deus, o quarto secreto com Deus, onde eu fecho a porta do meu quarto e eu posso estar somente com Deus. Ali eu posso contar do mais profundo da minha alma. Eu posso contar sobre o que me angustia. Eu posso contar como a igreja, como igreja, tenho sofrido perseguições ou dificuldades, até mesmo opressões espirituais. Porque viver a palavra de Deus, viver a verdade de Deus, realmente para o mundo não é fácil. Não há compreensão. O mundo não consegue, as pessoas sem Cristo não conseguem ter essa compreensão. Porque agora o reino de Deus se revela espiritualmente. E Deus fala ao seu povo espiritualmente. Ele fala em espírito e em verdade, né? 2. A grande tribulação. A agenda escatológica de Jesus, o sermão profético, apresenta um tempo de auge de toda a tribulação. Há um auge da tribulação. Vamos ver Mateus 24, o 21. Esse é o texto básico ainda, né? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Ou seja, é o auge da tribulação. Não haverá jamais a tribulação. Por isso, aqui ele está dizendo sobre essa igreja que vai viver uma parte de sofrimento, sim. Nesse ponto, Jesus diferencia a perseguição ocorrida no decorrer da história daquela que haverá mais próximo do dia da sua vinda. Então, por isso Jesus está dizendo, a igreja já sofreu perseguições, mas haverá uma maior, por isso, como nunca foi vista, né? E essa grande tribulação é apresentada como aquele que ocorre em torno da profanação da adoração. Aqui eu até grifei no meu texto, a profanação da adoração por conta da apostasia. Então, quando a adoração, aquilo que eu compreendo de Deus, começa a se corromper ou trazer coisas estranhas diante da presença de Deus. Agora a igreja para de se alimentar. A igreja para de receber de Deus. Quer ver um exemplo interessante? Quando nós temos a figura do profeta Eli. O profeta Eli, depois dele, Deus vai levantar o profeta Samuel. E se você observar curiosamente o texto, você vê que Deus parou de falar com Eli. Ele continuava sendo profeta? Sim. Ele era o profeta. Mas Deus parou de falar com ele. Por quê? Eli começa a fazer coisas que desagradam a Deus. Mas ele pecou na área da sexualidade, porque a igreja do nosso tempo, a sexualidade é o pecado. Não, ele não pecou na área da sexualidade. Ele começou a fazer vistas grossas para coisas que precisavam ser corrigidas na vida dos seus filhos. E o reino começa agora a sofrer o que o profeta, a falta de repreensão do profeta. E Deus faz o quê? Deus mandou fogo sobre ele? Não. Deus simplesmente parou de falar com ele. Assim, a igreja não pode deixar a sua mente ser corrompida pelos valores que desagradam a Deus. A nossa mente precisa ser constantemente alimentada, tratada, cuidada pela presença do nosso Deus. E, novamente, como eu faço? Eu preciso buscar a Deus em oração, em adoração. Quanto tempo eu tenho dedicado a adorar a Deus, a parar e dizer, Deus, eu quero te adorar pelo meu dia, pelo meu trabalho, pelo desenvolver da minha família, como ela tem crescido, tem sido abençoada e próspera, né? Então, por isso, ele está aqui, ó. Então, a profanação da adoração por conta do quê? Da apostasia. Então, os valores estranhos começam a chegar diante de Deus e falam, não, é porque é do nosso tempo. E Deus está dizendo, não, eu sou o mesmo Deus, ontem, hoje e amanhã. O que eu chamei vocês a adorar, continuem, vivam, busquem essa santidade, né?
Por isso Jesus a descreveu como sendo o abominável da desolação no santo lugar. Esse texto também, agora quando Jesus ele faz a referência aqui, vamos abrir Mateus 24, 15. Deixa eu voltar para saber. Mateus 24, 15. Olha agora o que Jesus está dizendo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, onde está o abominável? Lá no texto de Daniel, de que falou o profeta Daniel, aí está o texto, no santo lugar, ou no lugar santo, aqui as minhas duas versões. Quando você vê o texto, agora Jesus está falando então sobre essa falsa adoração, né? E quando ele fala sobre essa grande tribulação, ela começa então na falsa adoração. E a adoração de quem? A adoração do anticristo. Aqui no meu cantinho, aqui, então estou aqui no A, bem à direita. Os judeus e também os cristãos dos dias de Jesus entendiam que a profecia citada por Jesus em Mateus 24:15, que nós lemos agora, que faz referência ao profeta Daniel, havia se cumprido quando Antíoco Epifânio, no ano 168 a.C., profanou o templo de Jerusalém. Mas sem dúvida alguma, Jesus está falando de um cumprimento futuro. Porque observa que no ano 168, quando houve essa profanação, ela é antes de Jesus. E quando Jesus volta, ele fala dessa profecia de Daniel que está para frente, né? Então, por isso Jesus está falando de um cumprimento futuro, quando virdes. Então, por isso ele usou aqui. Não é incomum que as profecias bíblicas tenham duplo e até múltiplos cumprimentos. Nesse caso, mesmo depois de Jesus, no ano 70, depois de Cristo, o templo de Jerusalém foi destruído pelo imperador Tito, e o que foi também foi compreendido como sendo mais um cumprimento da mesma profecia. Então aqui essa profecia, às vezes elas vão se encaixando em vários pontos, mas o principal está no final. Paulo afirma que grande apostasia acontecerá, estou lá embaixo, tratando, tá? Paulo afirma que grande apostasia acontecerá e conduzirá a uma oposição contra o culto a Deus. E que esse falso senhor se colocará no lugar de Deus. João diz que a besta da terra, o falso profeta, procurará convencer os homens a adorarem a besta do mar, que teria sido curada de uma enfermidade mortal. Esse texto nós estamos lá em Apocalipse 13, capítulo 13, verso 11 a 14. Eu vou mais à frente ainda. Se nesse primeiro momento, agora, a adoração é o primeiro passo aqui para observarmos que a mudança da adoração, mudando aqui a adoração para o anticristo, ou para as coisas que não pertencem a Deus, já faz parte da tribulação. Agora nós vemos que, deixa eu trocar segundo. Agora nós vemos que aqui nessa folha aqui já B, a fidelidade doxológica da igreja. Então, como também essa mesma perseguição agora vai ser apresentada. Olha só, a adoração apóstata produzirá uma grande perseguição contra todos os que são fiéis a Deus. Então, isso será claro. Por isso, toda ação do anticristo é de engano e a sua tentativa é de iludir, se possível, até os eleitos. Nós já falamos sobre isso. Agora vem aqui, o alerta de Jesus é para que a igreja não se deixe enganar. Então, novamente, o alerta de Jesus é para que a igreja não se deixe enganar. Olha só, e naturalmente não seja demovida da sua fidelidade. Precisa-se compreender que ela não pode ser enganada, mas ela também precisa se manter fiel. Novamente, a Bíblia traz os parâmetros da fidelidade. Então, ela precisa se manter fiel. Essa fidelidade na adoração da igreja é o motivo de todo o ódio do anticristo a seus ajudadores. Mas também é um motivo da igreja ser socorrida por Deus.
Então, ao mesmo tempo que a igreja adora agora em santidade ao Senhor, essa santidade também é um motivo da igreja ser perseguida. Mas observa também que é o motivo da igreja ser socorrida. Ao mesmo tempo que a adoração ela vai gerar uma perseguição, também ela vai gerar um socorro. Então, agora o cristão pergunta a você, o que a igreja realmente recebe? Maior opressão ou maior bênção? Maior bênção. Quem é maior? Aquele que oprime ou o nosso Deus? O nosso Deus. Por isso, quando agora esse apontamento, também nós vemos que a igreja, no momento de perseguição, ela também receberá maior bênção. Por isso a fidelidade é importante. Porquanto a grande tribulação será o tempo de crescimento da adoração apóstata, né? E sua perseguição contra os fiéis adoradores de Deus, mas esse tempo também servirá de purificação da igreja. Se ao mesmo tempo esse tempo de adoração é um tempo de tribulação, com o crescimento da adoração apóstata, por outro lado, é uma purificação do próprio Deus no meio do seu povo. A segunda vinda. 3. O ponto alto da agenda escatológica do sermão profético é a segunda vinda de Jesus. Então esse é o ponto, quando nós falamos sobre o panorama do Apocalipse, lembra que qual era o ponto central? Era a segunda vinda de Cristo. Esse é o ponto central. Está apontando, a palavra de Deus apontando para essa segunda vinda. E por isso, agora que o ponto alto da agenda escatológica do sermão profético é a segunda vinda de Jesus. Vou pular um parágrafo todo. Sem dúvida, esse primeiro desfecho do sermão profético tem como objetivo o consolo e o fortalecimento da igreja sofredora. Além de servir como palavra de exortação, a perseverança e a vida vigilante em Cristo. Por isso, agora que ele vai dividir mais 3 blocos. O juízo contra os inimigos da cruz. Se inicialmente a igreja sofre, mas um dia vai chegar agora o juízo para esses que perseguem a igreja. Ao estabelecer a sua agenda escatológica, Jesus deixou claro que as ações malignas dos inimigos da cruz não passarão impunes. Então, seu primeiro desfecho começa com uma linguagem de julgamento. O sol se escurecerá e a lua não dará luz. A leitura dos profetas pode nos mostrar a força dessas figuras que indicam o juízo divino. Primeiro que o próprio Deus, quando você olha para a palavra, sempre aparece como a luz, aquele que traz clareza. Então, a primeira coisa será removido a luz, a clareza. Agora, se no começo da tribulação há um julgamento, mas também há misericórdia, agora, esse último final, o último momento, será um julgamento sem a misericórdia de Deus. Agora, aqui, por isso, os elementos, eles também se desfazem. Ou seja, tudo aquilo que Deus criou, ele também agora se move para que a ira de Deus esteja sobre aqueles que perseguem a sua igreja. B. A purificação dos cosmos. O poder da vinda de Cristo se reflete também na própria natureza. O apóstolo Paulo afirma que a natureza aguarda a sua redenção. E Pedro diz que os elementos da criação serão purificados. Por isso, aquela ideia que essa terra tem que acabar para Cristo vir e buscar a sua igreja, ela foi equivocada durante muito tempo na história da igreja. Essa criação dessa terra, ela geme e ela anseia para que ela seja restaurada, porque ela também, no momento criacionista de Deus, Deus cria e Deus diz que foi bom aquilo que ele criou. Se Deus criou e foi bom, agora por que então nós vemos como destruição? Porque o pecado levou a natureza a essa situação, mas agora ela aguarda e ela anseia, né, para que seja esse momento de purificação
dos elementos. Estrelas cairão e poderes do céu serão abalados. E a sua agenda escatológica, Jesus propõe o seu retorno como um dia de purificação da própria criação, revelando o poder da sua vinda no abalo das estruturas cósmicas. O evento escatológico marca o início de uma nova era da existência humana, lastreada pelo juízo contra o pecado e a recompensa da fidelidade da igreja. Então, se num momento a igreja perseguida, aqueles que perseguem, eles recebem um castigo, a igreja que permaneceu fiel, ela também recebe a recompensa de desfrutar da eternidade com o próprio Deus. C. A revelação da glória de Cristo. A pergunta dos discípulos girava em torno de quando e de qual seria o sinal da vinda do Senhor em glória. Naquela altura, eles tinham ainda uma ideia de um reino político do Mestre, mas Jesus resolve apontar para um evento escatológico cósmico que propõe de proporções muito maiores do que as suas pequenas expectativas geopolíticas. Existe essa questão. Os discípulos, por exemplo, eles no início do ministério de Jesus, ou durante o ministério de Jesus, eles achavam que esse reino era um reino político. Jesus subiria a Jerusalém como poder, livrando do Império Romano, que é o sofrimento que eles viviam, a opressão que os romanos causavam. E os discípulos, eles imaginavam que esse reino ele seria físico nesse momento. E quando Jesus fala sobre a segunda vinda, ele fala agora de um reino muito maior, uma proporção muito maior, que iria muito além do Império Romano, daquilo que o homem conhecia. Agora toda a estrutura, todo o cosmos será não somente abalado, como restaurado. Aparecerá no céu o sinal. Jesus aponta para o céu como lugar desse sinal, indicando assim sua natureza divina e cósmica. O Filho do Homem, apropriando-se da linguagem profética de Daniel 7,13, Jesus demonstra que sua volta será cumprimento profético e resultado de um plano eterno de redenção da humanidade. Aqui a minha folhinha ficou desatualizada, deixa eu trocar agora ela. Então agora pegou o finalzinho lá, vou só ler o final. Sua volta será um cumprimento, agora já está aí, profético e resultado de um plano eterno de redenção da humanidade. Então, essa redenção a qual a humanidade também aguarda. Descendo um pouquinho, Jesus está propondo à igreja que viva a partir não só da certeza da sua vinda, mas da certeza da sua vitória também. Então olha só, agora não é somente a vinda e o abandono de todas as coisas, mas a vitória completa do próprio Cristo sobre o seu algoz. D. A afirmação do poder e da glória de Cristo e o juízo contra os inimigos da cruz se completam. Jesus faz tudo isso por causa dos seus eleitos, a sua noiva escolhida. Então, Jesus virá buscar a sua noiva. Jesus virá buscar os seus eleitos, a sua igreja. E por isso que todas essas coisas, a justiça de Deus, ela será feita por causa dos seus eleitos. Porque Deus me ama e ama você. Deus ama a sua igreja. E a sua igreja não pode ter medo do final. Ao contrário, ela deve almejar esse final. Para que no tempo do Senhor todas as coisas se cumpram sim. Porque são proféticas, porque Deus falou. Mas o que mais precisamos ansiar é estarmos juntos com o Senhor e o nosso Salvador. Na grande tribulação a igreja continuará sendo fiel. Porque o seu rei é mais poderoso do que todos os que a perseguem. Esse é o sentimento que Jesus deseja produzir na igreja. Que apesar dos seus perseguidores, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é maior e Ele é fiel também. Ele já havia dito que a própria grande tribulação seria abreviada por causa do quê?
por causa desse amor. Vamos voltar ao verso 24. Estou em Mateus, capítulo 24, verso número 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Por quê? Por causa da apostasia e da perseguição. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, qual é o alvo? A igreja. Nós, como igreja. Então, a agenda escatológica é totalmente organizada em volta e voltada para que o amor de Jesus se cumpra e a sua igreja seja salva. A fidelidade da igreja deve ser uma resposta ao amor incondicional e poderoso de Jesus Cristo, mesmo que ela tenha que passar por aflições nesse mundo, assim como já tem sofrido. A resposta da igreja para com Jesus, para com Deus Criador, agora é uma resposta, deve ser uma resposta de amor também, uma resposta que diz: eu amo ao Senhor, por isso eu quero viver, eu quero experimentar dessa salvação e dessa vida eterna, não por causa do medo, mas porque Deus me ama e porque eu aprendi a amar a Deus. Concluindo aqui o nosso estudo, longe de pretender gerar pânico na igreja, quando Jesus proferiu seu sermão profético, aqui sua intenção era nos deixar uma proposta de vida de fé, baseada na força da sua vinda. O que importa nessa agenda escatológica é que a igreja esteja preparada para não ser enganada e para levar a termo a sua fidelidade à verdade e ao culto a Deus. Então, a igreja, ela precisa realmente ter em mente: eu quero estar preparado. Por isso, diga ao Senhor em particular também: Senhor, eu quero estar preparado. Nas suas orações. Tem pessoas que dizem para mim: pastor, eu vou orar, mas eu não tenho muito assunto, eu não sei o que falar. É porque nós tentamos achar fórmulas de oração. A oração é uma conversa com Deus. Assim como você conversa com uma pessoa que você ama. Quando você senta com seu avô, com seus pais, com seus filhos, você senta e conversa, e a conversa flui, porque vocês têm intimidade. E a intimidade é gerada como? Dia após dia. Quando não tem diálogo em casa, é porque as pessoas pararam de conversar, pararam de contar as coisas triviais, as coisas assim que não tem tanto valor, mas é importante a gente compartilhar. Quando nós oramos a Deus, você pode contar: Deus, às vezes eu tenho até medo desse tal de fim do mundo, ou da escatologia, e eu acho estranho eu ter medo. Será que é normal? Pergunta para Deus. Deixa Deus falar ao seu coração. Deixa Deus mostrar para você qual é a vontade dele e realizar essa vontade a cada dia. Uma aplicação. Aqui a aplicação ficou: pesquise entre os alunos da classe quantos estão dispostos a enfrentar a grande tribulação e por quê. Você está disposto a enfrentar esta grande tribulação? A permanecer fiel ao Senhor? Então, não deixe para amanhã, comece hoje. Comece a buscar ao Senhor de uma forma diferente. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero experimentar, ter essa experiência maravilhosa. E se você ainda não tem a certeza da salvação, você pode também conversar comigo em inbox. Você pode deixar sua pergunta: pastor, você foi passando e eu pulei uma parte, eu não entendi. Consegue me explicar? Consigo sim. Você pode mandar em inbox, você pode mandar aqui nos comentários. Se você quiser mandar em particular, às vezes a pessoa fica um pouquinho receosa de mandar a pergunta em aberto, você pode mandar em particular. Vamos sentar, vamos conversar, vamos buscar a Deus juntos e crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e tenha um domingo abençoado. Vou pedir para você duas coisas. Primeiro, se você puder, compartilhe essa aula com outras pessoas, envia para elas, marca elas no post, envia para outras pessoas também receberem essa lição de hoje, essa aula dominical, que ela não precisa ser exatamente no domingo, né? Ela pode ser em um outro horário, que estará gravado. E também vou pedir para você curtir a nossa página, tanto no Facebook como no YouTube. No YouTube tem todo o material organizadinho lá, para abençoar a sua vida também. Deus abençoe e até mais tarde no nosso culto.
Que Deus abençoe, te dê um domingo abençoado e que você esteja fortalecido pela graça de Deus. Agora teremos aqui o trabalho das crianças, a Devocional Kids. Junte as crianças e vamos crescer mais em Cristo. Um grande abraço.